Oi, aqui é a Jéssica e hoje é com muita satisfação que eu venho falar pra vocês sobre um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos e também um dos melhores livros que eu já li por causa da tag Experiências Literárias, que é O Alforje, da Bahi Nakjavani. Sim, gente, esse é um dos livros mais bonitos que eu já li nos últimos tempos. Bonito em qual sentido? Eu acho que ele é bonito na intenção com que ele foi concebido e no que os personagens acabam passando pra gente, independentemente da intenção da autora. O que cada leitor pode acabar tirando desse livro, mesmo se a gente desconsiderar a intenção da autora aqui, que é muito clara, a gente vai ter um belo de um exercício de empatia. E é por isso que eu gostei tanto do Alforje. Mas antes de começar a falar sobre a história em si, que já se falou um tantinho agora nos últimos tempos, né, tanto no canal da tag quanto em outros canais de leitores que também conheceram essa obra, eu acho que ainda é preciso falar sobre empatia. Infelizmente, nos últimos tempos a gente tem tido cada vez mais essa onda de intolerância nas relações interpessoais, seja por divergências de opiniões, seja por diferenças políticas, e política aqui quando eu tô falando do partidarismo, mas também existe a política, né, que nos rege a cada um e que também diferencia e por isso acaba afastando as pessoas. Diferença de religião, de gênero, são muitas as diferenças e o pessoal não tá sabendo conviver com as diferenças, o pessoal não tá sabendo respeitar o outro, se colocar no lugar do outro, e a gente não tá exercitando essa questão de pensar como o outro estaria passando por isso, como o outro tá no lugar dele, o que ele passou, por que ele passou por isso, e por que ele merece respeito, né? Na verdade, todos os seres humanos merecem respeito, enfim. Eu acho que esse diálogo é ainda necessário, acho que não se esgotou esse assunto, pelo contrário, infelizmente eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre empatia e sobre aceitar as diferenças, porque senão a gente vai retroceder mais 30 anos, ainda mais em anos de eleição. Bom, dito isso, eu vou falar um pouquinho da história do Alforje. O Alforje, então, conta a história de 9 pessoas que estão juntas numa caravana fazendo a travessia entre a cidade de Medina e a cidade de Meca, que são cidades históricas, cidades religiosas, e essas 9 pessoas acabam se encontrando por várias casualidades. Cada uma delas vem de um lugar diferente, está passando por uma situação bem diferente, mas elas acabam sendo unidas não apenas pelo deserto, né, que é o ambiente onde eles estão, mas também pelo Alforje, por esse objeto que acaba passando de mão em mão ao longo da narrativa. Então a gente tem aqui esse livro dividido em 9 capítulos, cada capítulo é para um narrador diferente, que é cada uma dessas pessoas que estão participando dessa caravana. A gente tem então 9 personagens, como eu já disse, que são o ladrão, a noiva, o líder, o cambista, a escrava, o peregrino, o sacerdote, o derviche e o cadáver. Então o primeiro capítulo é pela perspectiva do ladrão e já nesse primeiro capítulo a gente acaba conhecendo o acontecimento que deu o plot para a história. E nos outros capítulos a gente vai conhecendo a perspectiva dos outros personagens envolvidos nesse mesmo acontecimento, que na verdade mostram que aquilo, né, o que aconteceu, aconteceu sob certos aspectos, mas também para outras pessoas foi outra coisa que levou àquele acontecimento. Aquele acontecimento teve outro significado para outras pessoas com base na vida delas. E é aí que tá o grande exercício, né, que a Bahi propõe aqui para nós, mostrando que não existem verdades absolutas, tudo é relativo, e também que as diferenças existem sim, mas não tem nenhum problema em a gente conviver com essas diferenças. O que o outro é, o que o outro faz e o que o outro pensa não ameaça o que eu sou, o que eu faço e o que eu penso, né? É preciso atentar para essa diferença que existe entre as pessoas e perceber que ela é natural e que tudo bem, que a gente pode conviver, desde que todo mundo se respeite, né? Eu adorei essa questão da narrativa, essa questão estrutural que nos dá essa possibilidade de vários pontos de vista. Não fica chata a história, apesar dela se repetir bastante, não é algo que seja enfadonho, pelo contrário, a cada novo olhar que nos é apresentado, a gente tem um algo a mais, e cada uma dessas narrativas, desses 9 capítulos, tem as características de cada personagem, e isso é muito legal. Por exemplo, no capítulo 1, que é sobre o ladrão, é um dos capítulos mais poéticos do livro. Ele faz altas reflexões filosóficas sobre a vida dele, sobre existir no mundo, sobre o que é liberdade, e é muito bonito isso em termos de linguagem. A
ela usa bastante metáforas. E à medida que vai passando os capítulos, cada um vai trazer características daquela personagem. Por exemplo, o capítulo que fala do sacerdote é um capítulo que me pareceu bastante racional. Teve bastante raciocínio na ordem daqueles pensamentos ali dele. Ele chegou a determinadas conclusões porque ele passou por tais coisas, então o capítulo é organizado de uma outra forma. O capítulo da noiva também é diferente, porque a noiva tá ali nos preparativos pro casamento, ela tá muito emocionada, apesar de ela ser muito jovem, ela tem apenas 14 anos, ela se prepara com todo afinco e ela também faz uso de algumas substâncias alucinógenas e isso se reflete na forma como ela escreve. Então eu achei isso genial, simplesmente. Adorei o estilo narrativo, adorei a história, adorei conhecer os personagens um pouquinho de cada um e adorei perceber essa intenção que na revistinha da Tag tem uma entrevista com a autora em que ela fala que sim, essa é uma intenção dela, que tem a ver com a religião dela, que é a fé Bahá'í. Na revistinha também fala um pouco sobre essa fé que surgiu ali no território do Irã, mas também existem praticantes em vários lugares do mundo. E, enfim, a fé dela é essa fé que diz que tudo é relativo, e também que todas as religiões são válidas porque todas elas são perspectivas sobre um mesmo assunto, são formas de ver um mesmo objeto. E isso é sensacional porque liquida com essas diferenças, quer dizer, não liquida porque elas existem, mas diz que estão todo mundo junto aí por um mesmo objetivo, né, que é interpretar essa ligação com o divino, essa ligação com algo sobrenatural que muitas pessoas acreditam. Então essa é a fé que ela segue, que ela tem, e isso se reflete na escrita dela e ela diz que é realmente intencional. Não tem como dissociar a fé da escrita dela, a fé da literatura dela. A história vai narrar o mesmo acontecimento que no 4º dia de peregrinação e a gente só vai conhecer um pouquinho mais da história de cada personagem à medida que os capítulos vão acontecendo, que a gente vai entrando um pouco na vida de cada um. Até então a gente só sabe que existe essa caravana que está se deslocando da cidade de Medina para a cidade de Meca. Na viagem vai a noiva que está indo para o casamento dela, vai a escrava da noiva, tem um ladrão também que está ali pensando em assaltar essa caravana, tem um espião, tem um sacerdote que só tá tentando fazer a sua peregrinação por causa da sua religião. Então a gente tem aqui diversas religiões também, a gente tem muçulmanos, a gente tem zoroastristas, que é uma das fés mais antigas do Irã. A gente tem também uma escrava etíope, que é judia, na verdade. A gente tem esse sacerdote, a gente tem um indiano. Então são diferentes culturas, diferentes etnias, pessoas muito diversas mesmo, em trajetória e em pensamento, e que acabam se entrecruzando nesse espaço do deserto que acaba sendo super fértil para uma relação interpessoal. Eles de alguma forma se conectam, todos os personagens. A gente tem também o cadáver que está sendo transportado, ele morreu numa outra cidade e tá voltando para a cidade dele, né, com a caravana. E o cadáver também tem voz e todos eles estão conectados com esse alforje que para cada um tem um significado diferente, apresenta ou uma relação com a vida, ou com a morte, ou com o amor. E é muito bonito ver como ela consegue cruzar todas essas histórias. Então, assim, é um livro que eu achei sensacional. Eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de ler esse livro e qualquer outro dessa autora, porque eu já vi que ela tem esse estilo, ela tem essa intenção na escrita dela, e que só por isso, só por esse exercício de se colocar no lugar do outro, eu acho que já vale demais. Anos depois, toda vez que acontecia algo que o fazia lembrar sua falta de poder, toda vez que acontecia algo que o fazia lembrar sua impotência, toda vez que no espanto de sua alma ele se via recordando a multidão de mistérios que se esquivavam dele, os muitos enigmas que ele jamais conseguia entender, tocava o dedo na bolsinha de seda pendurada no pescoço e ficava distante, os olhos nebulosos. As palavras não lidas ali dentro falavam com ele numa caligrafia sussurrante que tocava as fibras de seu coração, o apertavam com força e murmuravam carinhos profundos. Falavam com ele em espirais de perfume, rolos de cachos tingidos de hena e sutis sedas aderentes que não o soltavam. Com amor infinito, murmuravam para ele lembrar que toda a criação, no tempo e no espaço, havia abrigado milhões que desfilaram por um breve tempo de acordo com suas forças, como ele mesmo fez. Com meiga compaixão, lembravam a ele que todos aqueles milhões inumeráveis tinham, como ele, sem exceção, sido completamente esquecidos, juntamente com suas volúpias e seus poderes fúteis. E com um ardor especial murmuravam para ele não esquecer que todos aqueles iguais a eles, todos aqueles milhões e tudo na criação era menos, muito menos do que aquilo que existe dentro da pupila do olho de uma formiga morta, em comparação com o todo que ele nunca poderia nomear, o todo que ele não iria jamais conhecer. Esse é o estilo da narrativa da Bahiye Nakjavani. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham ficado com vontade de ler. Muito obrigada pela companhia até aqui. Deixa um comentário se quiser e a gente se vê no próximo vídeo.